Hoje é quinta-feira, dia 8 de janeiro do ano do Senhor de 2026. O trecho do Evangelho para este dia é de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Jesus, ao longo de sua existência terrena, foi conduzido e se deixou conduzir pelo Espírito Santo, com o qual ele foi ungido por ocasião do seu batismo por João junto ao Rio Jordão. Esse mesmo Espírito, Deus derramou em nossos corações para que nós vivamos a nossa existência segundo o Espírito de Cristo. O trecho do Evangelho de hoje é comumente conhecido como o discurso programático de Jesus na sinagoga de Nazaré. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que tem como autor Lucas, que escreveu também o Evangelho, em Atos capítulo 10, versículos 37 e seguintes, diz que exatamente aqui começa propriamente o relato lucano, com o discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré. No texto de Atos 10, nós podemos ler: Sabeis o que aconteceu por toda a Judeia. Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Toda a primeira parte do relato lucano, isto é, dos capítulos 4, versículo 14, ao capítulo 9, versículo 50, toda essa primeira parte é dominada pela questão sobre a identidade de Jesus. Mais especificamente, toda essa primeira parte do Evangelho visa afirmar que Jesus é um verdadeiro profeta, cuja palavra se realiza plenamente. Um profeta é um homem da palavra e do gesto, do poder da palavra e do gesto. No episódio do filho da viúva de Naim, o evangelista comenta
a reação da multidão admirada porque Jesus tinha dado vida ao jovem. Todos ficaram, diz o texto, todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo 7 do Evangelho segundo São Lucas, um fariseu de nome Simão, que havia convidado Jesus para uma refeição em sua casa, e vendo a acolhida dada por Jesus a uma pecadora, indaga no seu íntimo: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus sabia quem era a mulher. O fariseu, justo e cumpridor da lei, é que não sabia que o coração do Deus revelado em Jesus de Nazaré está aberto para acolher a todos, inclusive os pecadores, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O discurso inaugural na sinagoga de Nazaré, citando a profecia de Isaías, serve para o leitor do Evangelho como critério para reconhecer, ao longo do relato evangélico, Jesus como verdadeiro profeta, homem poderoso em palavras e gestos, homem cuja palavra se realiza, o que ele diz se realiza. Em Jesus, o hoje da salvação se realiza. É o que ele diz exatamente depois da leitura de um trecho do livro do profeta Isaías. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O hoje da salvação se realiza em Jesus, de modo que não é mais necessário esperar. O tempo da espera terminou. Nós entramos com Jesus numa nova etapa da história da salvação, qual seja a da realização da promessa de Deus. O que Deus diz, ele o cumpre. Jesus é o Messias prometido por Deus. Para a releitura cristã do Antigo Testamento, Jesus é o ungido de que fala o profeta Isaías na leitura lida por Jesus na sinagoga de Nazaré. Ungido não com o óleo, mas com o Espírito Santo, e para realizar uma missão dada pelo Pai, que o enviou a este mundo. Essa missão, no entanto, é apresentada em continuidade com a tradição profética. Daí que o que importa aqui não é tanto a leitura que Jesus faz do livro do profeta Isaías, mas a interpretação que Jesus faz desta leitura. Hoje se cumpriu esta leitura que acabastes de ouvir. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.